eu quero te convidar, nós vamos ler 2 textos. O primeiro, em João, capítulo 1, versículo 29. O primeiro texto nós vamos ler em João, capítulo de número 1. Eu quero pensar com você aqui rapidamente sobre uma reação, na verdade, de João Batista. João capítulo 1, versículo 29, diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corre lá agora em Lucas, capítulo 7. Vamos ler do verso 18 até o 23. Lucas 18, Lucas 7, do 18 ao 23. Marque aí na sua Bíblia, você que trouxe ela. Se você não trouxe, próximo culto traga papel, caneta, para aprender mais da palavra. Lucas 7, 18, a seguir diz assim: Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. João chamou 2 deles e enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Quando chegaram a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos cegos. Então Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. Amém, meus irmãos? 2 textos distintos, 2 falas da mesma pessoa, sobre a mesma pessoa. 2 falas de João Batista. Apesar da gente ler no Evangelho de João, falando que João batizou Jesus, esse João aqui não é o evangelista, é o João Batista, primo de Jesus. E João, ao aparecer, batizando Jesus, lá no capítulo 1, e verso 29, ele faz a primeira declaração pública de quem era Jesus. Ele vê Jesus vindo se batizar com ele, ele aponta e diz: Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observe aqui, irmão, João não diz que Jesus cobre o pecado. João não diz que Jesus afasta o pecado. João diz que Jesus tira o pecado do mundo. Passa-se um tempo, depois que João batiza Jesus, o ministério de Jesus aponta e vem forte, curando, transformando, libertando, ressuscitando mortos. Em paralelo, o ministério de João vai decaindo, porque ele já cumpriu
o que havia de ser feito por ele. O de João vai decaindo, tanto é que os discípulos de João passam a seguir Jesus. E dado algum tempo, se não bastasse isso, Alex, não bastasse ele perder discípulos, seguidores para Jesus, em um dado momento João é preso. João é levado ao cárcere, que não sairia mais. E enquanto João está preso, a mesma boca, observe aqui, irmão, Deus vai começar a falar com alguém aqui agora. A mesma boca que aponta para Jesus e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mesma boca agora indaga e manda um recado: és tu? Pergunta para Jesus se ele é o Messias mesmo. Pergunta para Jesus se é ele que a gente haveria de esperar ou a gente vai ter que esperar outro. A mesma boca. Sabe o que a gente começa a aprender aqui, irmão? Que existe um João Batista morando dentro de mim. Existe um João Batista morando dentro de você. Que quando estamos no ápice de Deus nos usar, a nossa boca declara bênção, a nossa boca declara profecias, a nossa boca declara que só Deus é o Senhor. Quantos de nós, irmão? Quantos já passaram por aqui, irmão? Quantos a gente já viu nessa caminhada, que uma hora ele está dizendo: Jesus é tudo para mim, Ele é o meu Senhor, Ele é meu Salvador, Ele é meu Redentor, e chora e clama. Mas passa-se um ano, pela circunstância, você encontra na rua e diz: e aí, irmão? Não, eu sou crente home office agora. Não estou indo mais não. Não, eu não consigo crer mais não. Na minha vida não fez, na minha vida não cumpriu. Mas por que lá atrás Cristo era tudo? E agora, dada a circunstância, eu começo a questionar. Dentro de mim, dentro de você, mora um João Batista, irmão. Só tem, o texto não diz, mas nós podemos pensar sobre isso. Por que João, na prisão, faz esse questionamento para Jesus? Por que João manda esse recado para Jesus? És tu ou a gente tem que esperar outro? Sendo que ele mesmo apontou e disse: é esse o Cordeiro. O texto não diz, irmão, mas uma das hipóteses que a gente pode colocar aqui, irmão, é que ao ser preso, João também, como os demais judeus, estavam esperando um libertador político. Os judeus esperavam, porque as profecias eram: vai vir um juiz, um justo juiz, o rei vai vir, o Messias vai se assentar no trono. Irmão, essas profecias foram mentirosas? Não. Observa aqui agora, Deus vai falar com você, irmão. Mas sabe o que aconteceu com elas? Elas se cumpriram em partes. Jesus veio, mas ele resolveu vir em duas etapas. A primeira foi há 2000 anos, ele veio como o Cordeiro que João apontou, como Salvador, como Redentor, como aquele que tira o pecado do mundo, irmão. Só que a profecia do Messias, que vai reinar, que vai governar, que vai trazer justiça, vai se cumprir na segunda vinda. E é isso que João, enquanto aqui na terra, não entendia ainda. Por isso que ele manda o recado: és tu. Como quem diria assim, e muitos de nós têm questionado Jesus, porque se tu fosse
o Messias mesmo, o libertador, eu não estaria na prisão. Porque como quem quisesse dizer, se tu fosse o Messias político, eu não estaria aqui. Eu não estaria nessa situação. Eu não estaria preso por conta de Roma. Irmãos, quantos de nós, por não entender o quadro todo, por não ver o pano de fundo, questiona a Deus também. Questiona Jesus. Uma hora você está dizendo, quando as coisas estão bem, quando o casamento está feliz, quando as contas estão em dia, quando o carro não está quebrando, quando os filhos não estão ficando doentes, quando a gente não está doente. Irmão, quando tudo está na paz, o nosso ministério está sendo cumprido, a gente aponta, chora e diz, eis aí o Cordeiro, Ele é tudo para mim, Ele é a minha vida, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o meu Senhor, é o Jeová Rafá, é o Jeová Jirê. A gente fica igual João Batista no Jordão, irmão. Mas basta apertar um pouquinho, e a gente não vê o pano de fundo, a gente começa a questionar, és tu mesmo, Jesus? És tu mesmo? Tu és aquele que eu cantei de verdade, Jesus? Tu és aquele que a minha boca declarou que é tudo para mim mesmo? Ou eu tenho que esperar outro? E a gente até começa a buscar, irmão, outras opções. A gente começa até a dar ouvido, irmão. Em vez de evangelizar, a gente é evangelizado por outras coisas, irmão. Daqui a pouco você tem crente místico, que crê em Jesus, mas crê no horóscopo também, todo dia de manhã. O que está falando o meu signo? Daqui a pouco você tem crente que mexe com sincretismo, que mistura, que acredita que todas as religiões podem levar a Deus mesmo, só porque nós estamos em um lugar que a gente acha que não merecia, só porque nós estamos passando. Quem eu? O último profeta? Imagina João Batista, irmão. Jesus falou que dos de nascido de mulher não tinha maior do que eu, e eu estou nessa cadeia, estou nessa prisão. Eu, que apontei e preparei o caminho para ele, e eu nessa... Não, eu acho que eu errei, eu não sei com certeza mais se ele é o Messias ou a gente tem que esperar outro, irmão. Irmão, nessa noite, Deus nos trouxe aqui, para que eu e você entenda que há um pano de fundo que nós não vemos. Há um pano de fundo que nós não compreendemos, que aos olhos humanos é loucura, e vamos questionar realmente, vamos falar a verdade, irmão. Humanamente, João Batista não tinha motivo para falar? Humanamente, João Batista não tinha motivo para reclamar? A maioria das vezes que a gente pensa em questionar, irmão, são coisas lícitas, são verdades que estamos vivendo. Mas deixa eu te dizer aqui, irmão, que nós, observa isso, irmão, leva isso no seu coração. Sabe qual é o convite de toda a palavra para o crente? Não andar mais por vista, mas andar pelos olhos da fé, irmão. Deus te trouxe hoje aqui para mudar a tua visão. Na verdade, para te lembrar que um dia você andou por fé. Um dia você entendia que havia um pano de fundo que você não estava enxergando, mas hoje as circunstâncias, a dificuldade estão te levando a olhar com esses olhos carnais. E deixa eu te dizer, humanamente vai ter razão, mas Deus não te chamou para andar por aquilo que a tua razão diz, e sim pelo que a tua fé diz a respeito da tua vida. Observa aqui, irmão,
Enquanto na terra, João questionou. João disse: és tu? Sabe por quê? Ele não via o pano de fundo. Mas deixa eu te dizer, passou alguns dias, a cabeça dele foi entregue em uma bandeja, irmão. Deixa eu só dizer uma coisa, irmão. Quando aquela navalha passou no pescoço de João, irmão, e cortou aquela cabeça, no instante seguinte, ele levantou no céu, na glória, e lá ele entendeu que Jesus veio não cumprindo toda a profecia ainda. Quando no momento seguinte que ele aponta no céu, ele entendeu, ele vai vir ainda como rei, como Senhor, como juiz, irmão, e nós vamos presenciar isso. Irmão, Jesus é o Cordeiro, Jesus é o Messias, Jesus é o Rei, mas grave isso, nem todo momento ele se manifesta com tudo isso em nossa vida. Tem hora que ele vai dizer como Paulo, agora é só minha graça que basta para você. Vai se agarrando nela. Senhor, você não pode vir como juiz, não. Agora não. Agora eu só como autor da graça, Paulo. E se agarra porque isso te basta. Tem hora que ele vai vir, irmão. Ele vai vir sim como rei. E vai governar a nossa vida. Vai dizer, vai para a esquerda, vai para a direita. Tem hora que ele vai deixar a gente ir. O fato é, irmão, em qual nível do que Jesus está se manifestando em nossa vida? Hoje, Jesus está se manifestando na nossa vida como? Como Cordeiro? Como Juiz? Como Rei? Como o Messias? João não compreendia isso. Ele foi chamado para apontar o Cordeiro, e aquilo ali tinha que bastar até o último dia da vida dele. A manifestação do Cordeiro que ele viu, que ele apontou, que ele disse: eu estou preparando o caminho. Deus nos trouxe aqui hoje, irmão, para que eu e você volte a andar por fé. É você olhar, irmão, para alguém que ainda não é convertido, e por fé, irmão, esse negócio é tremendo. Tem algo que não dá para falar ainda, mas é tremendo, irmão. É tremendo. Quando a gente declara, quando a gente, por fé, ninguém está vendo, irmão, mas pelos olhos da fé, nós já olhamos esta igreja cheia de salvos, lavados, remidos, louvando ao Senhor. Ninguém está vendo, mas você já vê a promessa se cumprindo, você com uma família, você com seus filhos, você no seu trabalho, o seu marido, a sua esposa convertida ao Senhor. Nós não andamos por vista. Quando João olhou e o que ele via era grade, ele começou a questionar Jesus: és tu mesmo, Jesus? Tu és o Messias de verdade? Ou eu tenho que esperar outro? Talvez você chegou assim aqui hoje, irmão. Talvez você chegou olhando com os olhos carnais, irmão. Mas há um convite para você. Ainda que seus olhos terrenos não vejam, veja pelos olhos da fé aquilo que Jesus disse, irmão. Aquilo que Ele falou. Declare isso, irmão. O que os seus olhos têm dito a você, irmão? O que os seus olhos
tem dito a você, irmão? E isso muda tudo, irmão, muda tudo. Muda tudo. Porque se você andar por vista, eu já disse aqui, irmão, se como pastor, se como aquele qual Deus chamou para orientar o rebanho, eu andasse por vista, muito culto a gente faria com desprezo, com desleixo. Meia dúzia, três só na oração, né, Alex? Vamos fazer o seguinte, a gente ora 15 minutos, tá? Dá uma palavra de 5 minutinhos, vamos correr. Não veio todo mundo? Irmão, mas nós estamos aqui, tem 2, tem 3, tem 4, mas a gente está fazendo, o mais interessado está aqui, é o Senhor. Se eu for fiel no pouco, se eu for fiel e o meu coração estiver nas poucas ovelhas como Davi, irmão, Deus nos confia coisas maiores. Eu não sei se você percebeu, irmão, mas aqui talvez está um segredo para a tua vida no que você está vivendo. Aqui talvez está uma chave. Comece, irmão, comece a viver, a tratar o que você tem hoje, já como se a promessa tivesse se cumprido. Comece a tratar hoje, irmão, porque senão depois você vai ter que forçar uma situação. Já viu aquela pessoa, irmão, que não tem aquela intimidade com a gente, mas quando está precisando de alguma coisa, ela tem que forçar uma intimidade? Quem já passou por isso? Força, por quê? Porque quando no dia a dia não está precisando de nada, não faz questão, não tem intimidade, não tem tato. Mas o que isso tem a ver com João Batista? O que isso tem a ver com a mensagem? O que tem a ver é olhar com os olhos espirituais, olhar com os olhos da fé. João só estava vendo o Cordeiro, porque realmente, a primeira vinda de Jesus foi como um cordeiro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão, a segunda vinda de Jesus será como um leão, será como juiz. E quando João ascendeu no céu, ele entendeu isso, irmão. Tem uma palavra no teu coração aqui nessa noite, irmão. Receba isso no teu coração nessa noite. Está chegando o tempo que as coisas farão sentido. Está chegando o tempo que você entenderá o pano de fundo daquilo que você vem passando na tua vida. Vai chegar um tempo que você vai entender e compreender por que Deus permite, irmão. João não compreendeu que o propósito de vida dele era até aquele ponto. Ele cumpriu o ministério dele e Jesus já tinha estabelecido: João, o seu tempo nessa terra acabou, agora é desfrutar da eternidade ao lado do Senhor, irmão. Qual é o nosso propósito, irmão? Cumpra o propósito de Deus na sua vida, cumpra o propósito do Senhor. O que Deus tem dito para você esses dias? 2 perguntas para a gente encerrar aqui, irmão, que você vai ter que sair daqui pensando nelas, irmão. 2 perguntas. A primeira é: o que os seus olhos carnais, terrenos, estão te dizendo, irmão? E você tem acreditado? E você talvez não tenha orado como você orava,
Talvez você não tenha feito as coisas para o Senhor como você fazia. Talvez você deu uma esfriada. Sabe por quê? Você está andando pelo que os seus olhos estão dizendo. A segunda pergunta é: o que meus olhos espirituais estão tentando me mostrar e eu não estou vendo? Está ofuscada. Tem um segredo que eu aprendi, irmão, com os milagres de Jesus, mais especificamente, quando ele curava cegos, irmão. Tem um segredo, irmão, que isso aqui, se a gente levar para a nossa vida, vai ser bênção para a nossa vida espiritual. O segredo, e a gente vê isso, quando Jesus curou Bartimeu, que era uma visão física, que ele não tinha, mas o texto diz, como começa a história de Jesus com Bartimeu? A Bíblia diz que, ouvindo Bartimeu que Jesus vinha pelo caminho, começou a clamar. Sabe o que a gente aprende aqui, irmão? Que para ter a visão aberta, começa pela audição sensível. Deus está falando com alguém aqui, irmão. Para ter os olhos espirituais abertos, primeiro nós vamos ter que ouvir. Sensibilidade. Na audição. Escute Deus falando com você nessa noite, irmão. Não é a voz do Felipe. Escute Deus agora, irmão. Nesta situação que você está vivendo, Deus abre os seus olhos nesta hora. Você vai sair daqui diferente nessa noite. Você vai sair daqui, o inimigo vai continuar fazendo você olhar para o lado humano. Mas teus olhos espirituais foram abertos nessa noite. Seus olhos espirituais foi tirado o entulho. Você vai olhar e dizer: Jesus, irmão, isso é tão verdade, que Jesus não dá uma resposta simples para João. Coloca aí, Luiz, o versículo, capítulo 7, versículo 22 em diante, o 22 e o 23, do capítulo 7 de Lucas. Jesus poderia responder simples, né, irmão? E dizer assim: volta lá e diz que eu sou o Messias. Fala que eu sou. Foi assim que Jesus disse? Jesus falou: eu entendo que é a visão de João que está entulhada. Então, quando ele ouvir a resposta que eu tenho para ele, a visão vai ser aberta novamente. Receba a visão do Senhor nessa noite de novo. Receba a visão do Senhor novamente. Volte a olhar com os olhos espirituais. Volte lá e anuncie a João: o que vocês viram e? O que vocês viram e? Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, o evangelho está sendo pregado aos pobres. 23, Luiz: bem-aventurado é aquele que não tropeça por minha causa. Não poderia ser uma resposta simples, irmão? Mas Jesus, para abrir a visão, ele começa na audição. Segura aí, João. Segura aí, que para desentulhar isso, você tem que lembrar o que eu sou, o que eu faço, o poder que eu tenho, o que eu já fiz na tua vida. Vai segurando aí, João. Ei, mora um João dentro de nós, irmão. Mora um João Batista dentro de nós. Esse João Batista que uma hora diz: Cristo é tudo para mim, também está dentro de nós e diz, certo momento:
És tu mesmo, Jesus? Mas o João que diz, és tu mesmo, é um João que pensa em si mesmo, é um João que olha para as suas prisões, é um João que olha para as suas dificuldades. O João que olha para o Cordeiro diz, ele tira o mundo do mundo. O João que aponta o Cordeiro é o João que pensa no mundo, o João que questiona, o João que diz, és tu o Cristo mesmo, é o João que pensa só nas suas prisões, nas suas cadeias. Mas o Jesus que está aqui nessa noite também é o João que diz, os cegos vêm, os aleijados andam, eu posso, eu faço do jeito que eu quiser. Receba o Espírito Santo na tua vida, o fortalecimento, a visão aberta nesta noite, irmão. Precisa responder, irmão? Nem tem resposta de João. Sabe aqueles questionamentos que falam aí, era melhor eu ter ficado quieto, era melhor eu não ter perguntado nada. Agora, irmão, ele não quer mais sair da cadeia, ele não quer mais sair da prisão, e ele cumpre o propósito dele. Aliás, ele sai, irmão, ele sai agora decapitado da prisão. Ele sai para a sala de um rei, mas só a cabeça chega. Só a cabeça, irmão. Ele tomba nessa terra, mas ele se ergue no céu, com os olhos, ouvidos, a cabeça intacta e entendendo que Cristo é o Cordeiro, mas também é o Messias, que há de cumprir toda a profecia, irmão. Para encerrar essa palavra de hoje, se coloque em pé, irmão, a gente já está acabando. Para encerrar essa palavra de hoje, irmão, eu quero te fazer lembrar que na maioria das vezes, observe isso, irmão, guarde isso no seu coração, na maioria das vezes, na caminhada com Deus, na caminhada com o Senhor, nós não vamos entender o pano de fundo todo, irmão. Na maioria das vezes, senão, eu estou sendo até, como é que fala? Eu estou sendo bonzinho ainda. Vamos melhorar isso? Todas as vezes. Nós fazemos planos, nós planejamos, mas o efetuar é de Deus. João falou, se ele é o Cordeiro, esses romanos vão ver agora. É isso que ele estava esperando, irmão. Aí vem Jesus e diz, não, eu sou manso e humilde. Aliás, eu vou ser morto em uma condenação romana também. Cruz. Sabe por quê, irmão? Grave isso. A profecia do Senhor quanto ao Messias, ela foi gradativa. Se cumpriu em Jesus vindo com um cordeiro, mas nós estamos aguardando ainda ela se cumprir plenamente. João não entendia isso aqui na terra. Quando Jesus voltar, quando ele aparecer nos ares, aí sim a profecia de Isaías, de Davi, de Moisés, todos eles falaram a respeito do Messias, de Jesus. Quando Jesus voltar agora, que a gente vai ver, e a gente vai se encontrar com Ele nas nuvens, e o nosso corpo vai ser transformado, num abrir e piscar de olhos, não é o arrebatamento que vai ser num piscar de olhos, tem até hino que canta isso, é errado, vai ser a nossa transformação, que vai se dar num abrir e piscar de olhos. Nosso corpo, que é corruptível, que olha as grades da prisão, talvez na mente que estamos vivendo, e questiona, és tu Cristo mesmo? Esse corpo vai ser transformado, irmão. Lá no céu não vai ter míope, no céu não vai ter, como que você sofre? Tendinite, o Alex está sofrendo também.
fica tomando injeção, as farmácias ficam ricas. Não vai ter dentista no céu. Porque esse corpo aqui, ó, vai ser transformado num abrir e piscar de olhos ante a última trombeta. E aí a gente vai declarar que a morte foi vencida por Jesus. Olhos abertos nessa noite, irmão. Não é óculos que Deus está te dando, não, irmão. É uma visão nova. É uma visão nova, irmão. É uma visão, é discernimento espiritual. Receba o dom, irmão. Isso é um dom de Deus. Nessa noite Ele está dando o dom de discernimento espiritual. Profetada, você não vai receber mais não, irmão. Você vai falar isso aí, ó, não é para mim não. Não. Aliás, os profetas estão tendo tudo sendo envergonhado lá na internet, você viu? Você viu os profetas lá? Precisou alguém, um influenciador, apontar o erro dos profetas. Porque os profetas chegavam para aquele que aliciava as crianças e dizia: Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Aí chegou, porque a igreja se cala, a igreja não declara, a igreja não tem visão, a igreja está olhando só pelos olhos carnais. Deus levanta, irmão, um influenciador. Deus levanta quem Ele quer. Agora, se eu e você tivermos visão espiritual, que está sendo aberto aqui hoje, discernimento, a gente vai dizer: pare de falar, porque não é o Senhor que está falando. Pare de falar. Olhos abertos, irmão. Há um pano de fundo. Feche seus olhos, vamos orar. Peça para o Senhor. Jesus, há um João morando dentro de mim, Pai. Há um João Batista, Pai, que no domingo está aqui, Pai, dizendo: Tu és tudo, Tu és meu Cordeiro, Tu és meu Salvador, Tu és meu Senhor, Tu és meu Salvador, meu Redentor. Mas na semana, Pai, quando nos lançam em prisões, nós questionamos: És Tu ou tenho que esperar outro ainda? Aonde eu tenho que buscar? Será que eu tenho que buscar em Mamon? Será que eu tenho que buscar em Baal? Será que eu tenho que buscar com Jezabel? Ah, Jesus. Mas isso é a atitude de quem está com a visão encoberta. Aqueles que têm a nitidez da Tua glória, declara: eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que mesmo em aflições, mesmo padecendo necessidades, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na prisão, no terremoto, na tempestade, Tu continua sendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que a nossa visão seja macro, Pai. Que a nossa visão seja expandida. Que a nossa visão seja, Senhor, espiritual. Que verdadeiramente nós possamos sair daqui olhando por fé. Olhe com os óculos da fé. Olhe com a perspectiva da fé. Não olhe pela vista humana. Oh, Jesus, casamento em crise é um casamento que Deus pode entrar. Casamento que acabou o vinho, Ele entra e multiplica.
Filhos com dificuldade, Ele entra lá e faz. Desemprego, oh Jesus, dificuldade financeira, Ele é o dono do ouro e da prata, eu sei disso todos os dias, ainda que no dia a dia é o conta-gota que Ele manda, mas é no conta-gota que eu digo, glória a Deus, exaltado é o teu nome, bendito seja Deus, oh Jesus, que se eu, Pai, se eu só te glorifico, Senhor, se o meu coração tem a tendência, Senhor, de só te glorificar, no conta-gota, Pai, que permaneça assim até o teu retorno, Pai. Se o meu coração, e o Senhor sabe disso, não sabe lidar com a riqueza, com o ouro, com a prata, Senhor, não me dê o que me afastará de Ti, Pai. Por favor, Pai, por favor, Deus, por favor, eu falo isso com os olhos espirituais, eu falo isso, Senhor, crendo que Tu és suficiente, Jesus. Se o muito for me afastar de Ti, não me dê, Pai, mas se o Senhor me ensinar a lidar com Ele, e for do Teu agrado, Senhor, eis os Teus filhos aqui, eis os Teus servos aqui, Pai. Abre nossos olhos, Jesus. Mesmo vendo grades, como João Batista estava, nós continuamos crendo que Tu és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que esta palavra alcance seu coração, que o Senhor te ajude. Continue, irmão, continue com o coração do Jordão. Amém, irmão? O tema veio agora, coração do Jordão. Qual é o coração do Jordão? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aplauda ao Senhor Jesus nessa noite, irmão. Glória a Deus. Vamos orar. Cauê, vem orar agradecendo a Deus por este culto, amém? Que Deus te abençoe e te dê uma sexta-feira abençoada. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo tempo que tivemos aqui, Pai. Obrigado por essa palavra que nos direciona, que nos ajuda a entender que precisamos ter olhos de fé, que precisamos enxergar aquilo que os nossos olhos não conseguem perceber, os nossos olhos carnais. Nos ajude, Pai, a partir de agora, a partir de hoje, indo embora para casa, nessa sexta-feira, no final de semana, Pai, nos ajude a entender, Pai, que o Senhor está construindo algo muito melhor e maior e que muitas vezes a gente não observa. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra, obrigado pelo dia. Cuida de nós na nossa volta para casa, cuida de nós nessa sexta-feira, nesse finzinho de semana. Cuida da nossa vida, cuida dos nossos familiares, daquilo que a gente coloca a mão, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Todos nós vamos dizer: abraça seu irmão,